Olá, olá, boa tarde! Eba, hoje é sexta-feira. Vamos lá para mais uma live Café com a Drica. Já tô com meu café aqui, aguardando o senhor Instagram avisar as pessoas que estou ao vivo. E hoje vai ser bem legal. Já coloquei o título, eu só preciso agora fixar o título. Mas eu acho que eu já fixei aqui. Deixa eu fazer esse teste aqui, vou aproveitar. Hoje a gente vai falar sobre a criança e os traços de caracteres. Vamos ver se eu consigo publicar e fixar comentário. Yes! A criança e os traços de caracteres. Esqueci meu óculos. Hoje vai sem óculos mesmo. Bora lá? Lembrando que eu venho a semana toda fazendo lives. Nós falamos sobre os traços de caracteres, que são 5 traços de caracteres. Vamos recapitular, né? Começou lá na infância, na primeira infância, na barriga da sua mãe, e vai até os 5 anos de idade, aonde entrou a sexualidade. Então eu vou estar repetindo isso, porque é importante essa repetição para que você entenda sobre isso e comece a identificar aí qual é o seu traço de caráter, os predominantes aí, os com maior porcentagem, ok? Bom, hoje eu vou trazer essa questão da criança e os seus traços de caracteres. Como é que a gente vai conseguir, mesmo sem o mapa de caracteres, mesmo sem a análise, você já começar a identificar algumas coisas, certo? Então hoje o conteúdo vai ser muito legal essa live. Então faz o seguinte, chama aí as outras mães para a gente bater esse papo sobre as nossas queridas crianças, sobre as nossas crias. Então é só você pegar esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó. Clica aí e compartilha. Convida aí o pessoal para vir fazer parte dessa live que nós vamos falar sobre crianças e seus traços de caracteres. Bora lá? O café começa a ficar gelado e já começa a ficar ruimzinho, né? Vamos começar então, gente. Depois você pode estar compartilhando. Eu estou deixando todas essas lives lá no meu IGTV, tá ok? Então é legal você depois lá, se você perdeu algum dos 5 traços de caracteres, você vai lá e assiste novamente. E aí você vai vendo aqueles que tem mais a ver contigo, que você identifica e principalmente a sua criança. Porque aqui o conteúdo é para mulheres, mães e crianças, onde a gente vai identificar esses traços nas crianças. Fizemos esse alinhamento, ok? Então, hoje eu vou estar trazendo para você várias coisas que acontecem no cotidiano e a gente consegue identificar os traços na criança, ok? Lembrando que são 5 traços de caracteres, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Vou fazer um alinhamento contigo, presta bastante atenção. Esses nomes é uma nomenclatura que manteve para homenagear os pesquisadores sobre este assunto, Freud, Reich e Lewin, ok? Então não tem nada a ver com nenhum tipo de patologia, nem com filme, nem com coringa, tá ok? Não tem nada a ver, tá? E esses traços, como é que a gente descobre eles? Através do formato do corpo, aí a gente consegue entender como a mente da gente funciona, através da análise corporal. Maravilha? Show! Então vamos continuar e o pessoal vai entrando e depois quem quiser pode fazer pergunta para mim.
Quem está ao vivo consegue fazer a pergunta aqui ao vivo. Quem está assistindo essa reprise vai poder fazer as perguntas aqui nos comentários, tá ok? Depois eu olho e aí eu posso até estar fazendo depois lá nos stories respondendo essas questões. Então vamos começar. Bom, as crianças, como essa formação, conforme ela vai passando por cada uma dessas fases da mielinização, desses 5 traços de caracteres, ok? Então você vai começar a perceber aonde a criança vai tendo mais, vai se identificando mais. Lembrando que o externo vai influenciar e muito nesse traço. Então, por exemplo, para os orais, então se mamou muito, se mamou pouco, isso vai estar influenciando nesse traço de caráter, ok? Então, uma criança que tem esse costume, por exemplo, de ficar se esfregando, de ficar tocando, querer abraçar, sabe aquele momento de repente que você está sentada, por exemplo, almoçando, e aí você está com a tua criança almoçando, e essa criança de alguma forma tem que encostar em você, ou pôr o pé dela em cima do seu pé, ou ficar querendo dar a mãozinha na hora de dormir. Essas crianças, elas têm esse traço de oral bem acentuado. E tem o fato também que elas choram bastante. Quem tem oralidade é um recurso, tá, gente? Presta atenção nisso. O choro é um recurso. Então, por exemplo, a criança que chora todos os dias, e aí você fica em cima dela perguntando por quê, nem ela vai saber o porquê. Ela não vai saber. Por quê? Porque ela vai sentir esse vazio no peito. Os orais, eles sentem um vazio no peito. E é um vazio que eles querem preencher. Se eles não estão conseguindo preencher com pessoas do lado deles, com pessoas que escutam, com abraço, com a convivência, ele vai começar a comer. Se ele não tem um ambiente saudável e não consegue chorar, vai começar a comer. Aí são crianças mais cheinhas, mais gordinhas, né? E se você trata essa criança, por exemplo, quando ela tá chorando, e aí é sem motivo e você fica, por que você tá chorando? Mas de novo tá chorando, mas não tem motivo para chorar. Eu queria ver se você tivesse as minhas contas, se você, aí sim você iria chorar. Onde já se viu? Não tem motivo nenhum para estar chorando. Essa vida boa que leva, não precisa trabalhar, não precisa pagar conta e fica aí chorando, chorando, chorando. Olha o que você está fazendo com essa criança. Você está fazendo com que ela pare com o recurso que ela tem para poder esvaziar, para se sentir melhor. E aí, o que você faz? Você faz ela engolir o choro. Quem aí já não passou por isso? Engole esse choro. E aí o que acontece? Você entende que o choro, você tem que oprimir ele, você tem que parar com isso. Então ele não vai ter mais a função dele, que é fazer com que esse oral ponha para fora, para que ele se alinhe, para que ele possa trazer a solução e raciocinar melhor. E aí o que acontece? Ele guarda. Ele aperta porque ele entende que isso não é bom. E aí ele vai continuar sentindo aquele vazio aqui no peito. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai comer. Essa criança, ela vai comer. Porque criança no seu desenvolvimento normal, ela tem a tendência de comer bastante. Mas quando essa criança, ela tem uma porcentagem grande de oral, ela vai comer muito mais. E aí, se ela está na dor, se ela se sente abandonada, se ela sente que ela não está sendo ouvida, se o ambiente não favorece, se ela tem que engolir o choro, ela vai comer mais ainda e aí ela começa a engordar. Por quê? Porque ela está se sentindo abandonada. Simples assim. Olha que coisa, né? Quantas de nós, mães, não fazemos isso? E eu me coloco nesse lugar também.
Porque muitas vezes a minha filha, desde pequenininha, chorava, e às vezes chorava sem motivo nenhum, e eu não conseguia entender aquilo. Eu falei, gente, não é possível, que loucura isso, como é que pode uma criança tão pequena chorar tanto, da onde sai tanta lágrima? E um choro doído, sofrido, uma dor, assim. Esse é o oral. Então, o que acontece nesse caso? Você tem que criar um ambiente para essa criança onde ela possa chorar sem você ficar apurrinhando a cabeça dela perguntando por quê. O oral, às vezes, não tem o porquê, nem ele sabe por que ele está chorando. Simplesmente ele sentiu vontade de chorar. E quando ele faz esse processo de chorar, ele consegue, de uma certa forma, aliviar. Aí ele não vai comer. E aí, você criando esse ambiente aonde ele pode, por exemplo, o quarto da criança, a casa, tá tudo bem, você pode chorar, te deu vontade. Então, quando você começa a alinhar isso para a tua criança, você mostra para ela que tá tudo bem ela chorar, que você não vai ficar perguntando para ela por que ela tá chorando, você liberta a criança no sentido de criar um ambiente saudável para ela, e aí ela cria confiança em você para que depois que ela chore, ela vai em você e vai falar: sabe, mamãe, por que eu tava chorando? Porque aconteceu isso, isso, isso. E aí você consegue fazer o alinhamento com ela. Chorar te fez bem? Que bom. Percebe? Porque ela não vai ficar guardando isso para ela. E aí ela vai comunicar para você, mas no tempo dela. É no tempo dela. Isso é você criar um ambiente saudável para que essa criança possa usufruir dos recursos dela, dos superpoderes dela. E assim você vai deixar o traço que ela tem de oralidade, não vai ficar na dor, ele vai ficar no recurso, porque ele entende que ele tem um espaço onde ele pode chorar sem ninguém ficar perguntando por quê, ninguém vai chamar ela de chorona, mimada, nojenta, enjoada, mal educada, nada disso, sem rótulos. E aí ela vai ser muito legal, que com o tempo, e eu falo isso como experiência própria, com o tempo ela vai começar a controlar isso de uma forma saudável. Então ela vai sentir aquela vontade, ela vai chorar e o play dela vai ser tão rápido em fazer essa virada de chave que depois que ela chorou, ela já tá brincando feliz da vida como se nada tivesse acontecido. E isso é loucura? Não! Isso ela está usando os recursos dela. Ela está chorando, usando esse recurso e ficando bem depois. Porque se a criança não chora, ela vai guardar aquilo. Vai começar a virar uma bola. E aí ela vai buscar refúgio em alguma outra coisa. Aonde? Na comida, em roer unha. Essa criança vai começar a roer unha. Essa criança vai começar a se tornar vítima de tudo. Tudo ela vai se colocar nesse papel de vítima, de coitadinha. Entende? Aí vai rolar também, sabe o quê? Síndrome do pânico. Porque aí, como ela não tem um ambiente saudável, como ela não tá deixando os seus recursos aí, deixando os seus traços no recurso, ela vai atrair outras coisas para substituir esse vazio. Ela vai ter uma carência gigantesca. Gigantesca. Em querer, por exemplo, a mãe sempre perto, o pai sempre perto. Ela vai ter medo de estar explorando as outras coisas, porque vai estar na dor. Então é muito importante, fazendo esse alinhamento contigo, de que é preciso criar um ambiente saudável. Isso são para todos os traços. Hoje eu estou falando do oral.
E aí quando junto o oral, por exemplo, vamos falar hoje do oral com masoquista. Quando junto o oral com masoquista, por exemplo, é uma criança que chora bastante, né? Que tem essa necessidade de chorar bastante. E se ela é oprimida para não chorar, ela vai começar a engordar, porque são os dois traços que têm a tendência a engordar, que é o oral e o masoquista. Se você tem no seu gráfico de mapa de caracteres o oral e o masoquista, uma porcentagem considerável aí, uma porcentagem alta, se são os seus traços predominantes, o que vai acontecer? Se eles estão na dor, os dois juntos vão engordar e muito. Porque o oral, ele precisa ser cuidado, é um bebezinho. A parte oral nossa é um bebê que precisa ser cuidado. Então ele não vai atrás das coisas, ele não vai fazer as coisas. Ele quer que as pessoas façam as coisas por ele, quer que esteja junto, quer que fique ali cuidando, quer que escute quando fale. E se tem o traço masoquista, uma porcentagem considerável aí, o que acontece também? Aí essa criança começa a querer pegar todos os problemas da família. E sabe como é que você percebe isso? Quando você vê que a criança, ela começa a querer fazer parte do assunto, ou ela fica preocupada porque a mãe anda muito triste, porque a mãe tá chorando muito, porque a mãe não sei o quê. E aí ela fica querendo resolver problemas que são do pai e da mãe. Imagina um casal que tá brigando muito, um casal que tá ali discutindo. O que vai acontecer com essa criança, com esses dois traços, por exemplo? Ela vai querer resolver essa parada que nem é dela, que é um problema do pai e da mãe, percebe? Então, olha a importância que os pais têm no desenvolvimento da criança nessa faixa etária desde bebê até 5, 6 anos de idade. Pois é, elas estão o tempo inteiro te observando, você, mãe, principalmente, e o pai também. E ela começa a produzir exatamente o que vocês andam criando. Se vocês estão criando discussão, ela vai projetar isso. Se vocês estão criando, falando da vida dos outros, elas vão trazer isso também. Percebe? E aí, essa criança que tem esse traço do masoquista, o que ela vai fazer? Ela vai entender que ela tem que salvar todo mundo. E pior, ela pode olhar para todas essas situações e dizer que a culpa é dela. Não tá dando bom ali porque é culpa minha. Eles não estão conseguindo ter tempo para eles porque a culpa é minha. Minha mãe não conseguiu, eu acordei de madrugada, minha mãe não dormiu direito, a culpa é minha. Tá fazendo sentido? A criança que você tem aí na sua casa, ou você, ou seu marido, ou sua esposa, tem essas características? Tá familiarizado aí com essa questão? Então, o masoquista tem isso. E aquela criança também que gosta tudo organizadinho, sabe? Ela gosta de tudo organizado, tudo bem limpo, no sentido assim, aonde põe livro, e se você tira do lugar dá problema. Quando você vai arrumar a casa, ela quer estar presente, porque ela quer arrumar do jeito dela, ela quer vestir as roupas. Isso é super bacana para uma criança, ela ter essa desenvoltura e principalmente ela poder ter essa liberdade de escolha. A criança ela precisa ter a liberdade de escolha para crescer um adulto saudável, no sentido saudável emocional, principalmente. Porque quando criança, ela escolhe a roupa que ela vai vestir, ela é responsável por arrumar a sua cama, por guardar a sua roupa. Isso já vai estar ajudando a ela entender que essas escolhas são dela e que toda escolha tem a sua consequência, seja boa ou ruim.
porque o universo não entende isso. A mente não entende o que é certo ou ruim. É a gente que vai passando essa noção para a criança. Beleza? Tudo bem até aqui? Acho que dá para a gente entender um pouco sobre a criança que tem esses dois traços do masoquista e do oral. E tem uma coisa muito interessante que eu já passei por isso, porque a minha filha tem esses dois traços e são bem acentuados. O que acontece? Às vezes a gente tem uma mania, porque o oral, quem tem bastante oralidade, então além de ser fofinho, então tem essa coisa, não é muito de organizar as coisas, porque ele quer que as pessoas façam isso por ele, certo? Chora bastante, é muito comunicativo, adora conversar com as pessoas. Só que, se você tem uma criança que tem aí o outro traço dentro do masoquismo, por exemplo, o masoquista, ele não gosta, ele é diferente do oral nesse ponto. Os dois são do emocional, gostam de estar junto de pessoas, acolhendo as pessoas, ouvindo as pessoas, e tem muita característica do sentir. Eles conseguem sentir quando a pessoa não tá bem. E aí, a gente, se tem o oral com masoquista, o que acontece com essa criança? Quando ela chega numa roda, por exemplo, num aniversário, e aí, a primeira coisa que essa criança vai fazer, a parte masoquista dela é: ixi, eu não conheço esse lugar, deixa eu observar primeiro. Será que vão me humilhar aqui? Será que eu vou fazer alguma coisa de errado aqui? Porque essa é a dor do masoquista, lembra? É humilhação. E a dor do oral é do abandono. E aí ele fica, primeiro ele vai ver todo lugar para ver se é um lugar que vai transmitir segurança, porque isso é o mais importante para ele, é estar seguro. Aonde é que eu estou seguro? Perto da minha mãe. Já viu aquelas crianças que ficam grudadas na mãe? Então, o oral tem muito disso, de ficar grudado na mãe. Mas se ele tá junto aí com esse traço do masoquista, ele vai ficar grudado. Por quê? Porque ele tem medo. Não é seguro ali fora. Ele precisa ver primeiro se ele pode ir. E já viu que depois de um tempo, essa criança, aí ela vai se envolvendo com a outras, aí ela vai entrando. Só que primeiramente, ela tem que verificar se esse ambiente é seguro para ela. Isso faz parte do traço do masoquista. E a gente, como pai e mãe, a gente tem que entender isso na criança. Você tem que dar esse tempinho. E o masoquista, ele é mais lento, porque ele vai verificar tudo. Se aquilo realmente é seguro, se aquilo realmente vai ser bom para ele. Ele vai estar avaliando detalhe, lembra? Então, não empurra a tua criança, vai lá brincar na roda, vai lá brincar com as outras crianças. Ai, mas parece um bicho do mato. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso e falei também algumas vezes da minha filha. Olha, parece um bichinho do mato. Não é legal fazer isso, por experiência própria. Não é bacana fazer isso. Dá o tempo da criança. Você chega e fala, na hora que você estiver preparado, você pode ir, tá? Eu vou ficar aqui. Então, quando ela entende essa segurança que você está passando para ela, eu vou ficar aqui e você pode ir, eu vou estar te olhando, entende? Você passa segurança para ela. Ela entende que você vai estar ali e também que você não vai abandoná-la. E aí sim, ela vai se divertir. Diferente de outros traços, por exemplo, se for oralidade com rigidez, por exemplo, vai se jogar, vai já estar conversando. Sabe aquelas crianças assim que você conheceu a criança, já está batendo aquele alto papo contigo? Super despojada. Por quê? Porque ali essa criança, ela pode ter essa combinação do oral com o psicopata, do oral com o rígido, porque adora conversar, adora os holofotes, adora chamar atenção. Já se for, por exemplo, uma criança que é mais esquizoide, ela não vai querer bater papo com ninguém.
Ela vai só observar. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada. Então ela não vai ficar grudada, ela vai preferir começar brincando ela sozinha. E tá tudo bem, viu, gente? É que às vezes a gente vê uma criança brincando sozinha, aí você fala, poxa, não tá fazendo social. Ela vai ter o tempinho dela. Deixa ela primeiro ali. Ela vai no tempo dela. O problema é que a gente fica comparando também as outras crianças. Você compara aquela criança que é totalmente despojada, porque faz parte dos traços dela ser solta desse jeito e se jogar, entende? E aí você vê aquela criança chegando, já batendo papo, já se enturmando, já fazendo amizade, e tá tudo bem. Se a sua criança não faz isso, se ela é mais na dela, se ela fica observando primeiro para depois ir, se ela demora para fazer amizades, se ela prefere ficar sozinha, se ela não gosta muito desse negócio de palco, de interagir, chamar para um palco, então, por exemplo, numa contação de história, jamais chame uma criança que tem esquizoidia. Ela não quer aparecer, masoquista também. Não quer. Ela quer ficar ali quieta no canto dela. Isso para ela é complicadíssimo, essa exposição. Achei a palavra, estava pensando aqui. Exposição. Quem gosta de se expor é quem tem bastante oralidade, quem tem psicopatia e quem tem rigidez. Quem tem esquizoidia e masoquismo não gosta de exposição. Eles gostam de ficar na deles. Eles vão no tempo deles. E a gente tem que saber respeitar os traços dos nossos filhos. Bom, vamos continuar mais esse papo, porque hoje a gente falou um pouco sobre o oral, linkado aí um pouquinho com o masoquista. Então é isso. Deixa a criança chorar no tempo dela, crie um ambiente saudável para essa criança, não fique cobrando as coisas dela, jamais compare essa criança com outra. Cada criança tem a sua história, tem os seus traços de caracteres. Olha para essa criança como um ser divino, como fonte, como luz. Porque ela tem o tempo dela, ela tem o ritmo dela e ela tem os poderes dela. As crianças que não gostam muito de exposição como o esquizoide são extremamente inteligentes, são super criativas e pensam fora da caixa. Olha que bacana! E se você cria um ambiente onde essa criança, ela fica no recurso dela, percebe que essa criança, ela vai se desenvolver muito melhor, ela estando no recurso, e vai ser um adulto muito mais saudável, mentalmente, emocionalmente. Inteligência emocional, minha amiga. Inteligência emocional é isso. É você olhar para aquela criança como fonte, como uma criança, como um ser de luz, como uma centelha divina. E ela é sim diferente das outras. E que bom, porque cada uma vai ter os seus superpoderes, vai ter as suas qualidades. E o ambiente que está à sua volta vai sim interferir nisso, vai influenciar nisso. E se você quer que o seu filho e a sua filha cresça um adulto saudável, para de ficar pegando no pé dessa criança, para de querer o controle, para de querer ficar comparando com a filha do outro. Entende? Porque a filha lá do fulano, gente, ela é tão desinibida, grava vídeo, não sei o quê. Olha só, que coisa mais louca isso, não é? Porque a gente fica sempre querendo o do outro. E a gente esquece de olhar para o nosso. A minha filha, por exemplo, não gosta de gravar vídeo. Ela grava, por exemplo, comigo, gravava contação de história. E super tímida. E tá tudo bem. Diferente, por exemplo, da minha sobrinha, que ama fazer vídeo. Porque os traços dela são diferentes. O ambiente dela, as situações, a história dela é diferente uma da outra. E isso faz com que
tudo isso seja incrível e maravilhoso, porque cada um é o que precisa ser. Imagine se a gente fosse todo mundo igual, que coisa mais chata seria isso. Então começa a observar, minha amiga. Se observa e observa também a criança que está do teu lado. E cria esse ambiente saudável. Maravilha? Vou finalizar essa live. Vamos continuar falando então sobre a criança e os traços de caracteres. Pega essas dicas agora do oral e do masoquista. Observa. Então, a criança oral, ela precisa de um ambiente para chorar, sem ser questionada. Depois ela vai se sentir bem melhor. Ela quer ser abraçada, ela quer ser beijada e tá tudo bem. E ela vai escolher as pessoas, como ela tem junto o masoquista, vai escolher as pessoas que vão fazer isso. Ela não vai sair abraçando todo mundo, porque o masoquista não gosta de exposição. Ele é desconfiado, então ele precisa de segurança. Ele só vai fazer isso quando ele se sentir seguro. Crianças masoquistas, elas gostam das coisas, tem que ter rotina. Tudo bem que todas as crianças precisam de rotina, mas a criança que tem um traço de masoquista mais alto aí, ela precisa disso. E ela gosta das coisas organizadas. Não mexa nas coisas dela sem falar com ela. Porque dessa forma, não invada o espaço dela, não fica perguntando o que ela está sentindo. Deixa ela te falar. Beleza? Falei demais. Adoro esse assunto com crianças. Bom, se você quiser saber mais sobre os traços de caracteres do seu filho ou da sua filha, é legal fazer análise corporal, tá? A análise de uma criança é feita geralmente com 8 anos de idade, mas antes a gente já consegue pontuar algumas coisas, mas o gráfico mesmo é feito a partir dos 8 anos. Se você quiser fazer a sua análise corporal ou a análise corporal do seu filho ou da sua filha, vai lá na minha bio, meu contato está lá e você entra em contato comigo para a gente agendar a sua análise, ok? E se você se identificou com esses 2 traços hoje, se você tem uma criança que tem bastante oralidade masoquista, você percebeu aí esses detalhes na sua criança, comenta aqui comigo, tá ok? Eu vou deixar agora um story, lá no meu story, eu vou deixar uma caixinha, vou abrir uma caixinha para perguntas, então corre lá no meu story para fazer a sua pergunta e eu vou te responder tudo sobre essa questão desses 2 traços aí nas crianças, ok? Um beijo grande, até a próxima live. Não sei se eu vou fazer live amanhã, sabadão, vamos ver. Mas na próxima live a gente vai continuar sobre esse assunto que é a criança e os traços de caracteres. Quer fazer sua análise? Meu contato na bio. Beijo, beijo e até a próxima live. Tchau, tchau.